Começamos mais um Correspondente Médico. Dr. Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Feliz Dia Internacional da Mulher para você e para todas as nossas telespectadoras. Pois é, coisa boa poder lembrar desse dia, hein? 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Muita força para todas nós. Muito bem, começa agora mais um Correspondente Médico. Você pode participar com a gente pela hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, deixa a sua dúvida e eu consigo compartilhar aqui com o Dr. Fernando Gomes. A gente começa o quadro de hoje falando sobre Israel. A gente já abordou várias vezes aqui de como o país é um exemplo no enfrentamento da Covid-19. Ele é infinitamente menor do que o Brasil na questão populacional, menor até que a cidade de São Paulo, né? Eles têm aproximadamente 9 milhões de habitantes. Mas eles têm uma campanha de vacinação extremamente eficaz e a população está cumprindo as medidas de isolamento social. Então, por isso, aos poucos, eles estão voltando, assim, digamos, a uma vida normal, né? Aos poucos, reabrindo alguns cafés, reabrindo alguns bares e a população começando a avistar um futuro aí melhor pós-Covid. E por que a gente está citando tudo isso? Aqui no Brasil, bom, primeiro que a situação da pandemia é muito grave e vem piorando, um cenário extremamente dramático na ocupação de leitos de UTI em todo o Brasil. E diante deste cenário, uma comitiva liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi até Israel. E os dois países assinaram um acordo de cooperação científica e tecnológica para conter a pandemia da Covid-19. O objetivo também desse encontro, e você já acompanha aqui algumas imagens, é discutir o desenvolvimento de tecnologias e também de terapias e vacinas. Inclusive, e é aí que eu quero chegar neste ponto, o spray nasal contra a Covid-19. Doutor Fernando, nós já falamos aqui sobre esse spray nasal. O fato é que agora existe uma comitiva do Brasil em Israel para compreender melhor como funciona esse spray e, de repente, começar uma parceria. O que exatamente esse spray faz em nosso corpo, doutor? Esse spray, ele tem o poder de auxiliar no processo de controle de toda aquela cascata inflamatória que pode ser deflagrada pelo coronavírus. Então, pacientes que têm uma inflamação de pulmão muito grande, comprometendo a troca gasosa, que inclusive precisam de terapia intensiva para receber suporte de oxigênio através de aparelhos, eles podem se beneficiar do controle relacionado com a diminuição do processo inflamatório. Ali tem a imagem do spray. Isso, de uma forma diferente, né? Oferecendo diretamente para as células elementos químicos que vão, então, fazer essa mediação. Doutor, mas a gente está falando de um spray que eu, o senhor, qualquer pessoa poderia comprar na farmácia e usar, ou é o spray para ser utilizado somente dentro do ambiente hospitalar? Como a gente está falando, Elisa, de controle de cascata inflamatória para casos graves, a gente pode imaginar que a utilização desse spray tem mais sentido dentro do ambiente hospitalar para os pacientes que apresentam esse tipo de quadro clínico. É lógico que quando você sabe que você pode controlar de alguma forma a resposta inflamatória, assim que você consegue detectar que a coisa está saindo fora do controle, você pode então fazer a utilização do mesmo. É lógico que assim, existem testes em curso para de fato documentar se o benefício é grande dessa maneira mesmo e se tem aplicação em larga escala. Mas sem sombra de dúvida representa também um ponto dentro de todo o arsenal que a gente busca para tratar o coronavírus. E gostamos sempre de trazer aqui essas expectativas mesmo do universo da ciência, dos pesquisadores que estão ali em busca. É porque são estudos relacionados a diferentes etapas da doença, né, doutor? Agora a gente está falando especificamente de um spray que seria utilizado para alguém que já está acometido numa versão, assim, digamos, mais grave da doença. Então, a cada dia a gente traz estudo para quem está com sintoma leve, para quem está com sintoma avançado, pós-Covid. A ciência não vai parar pelos próximos anos, né? E a gente começa a entender que, dependendo da etapa que a pessoa se encontra, existe um método para se tentar combater e resolver aquele problema. Lembrando que os cuidados universais para se evitar a transmissão, esses sim continuam os mesmos, Elisa. Sim. Aqueles que já conhecemos bem, o doutor Fernando Gomes já repetiu algumas vezes. Ainda falando sobre Israel, o país já aplicou a primeira dose da vacina em mais de 50% da população. E 40% da população já tomou as duas doses. A vacina que eles usam por lá é a vacina da Pfizer. Também puseram um lockdown, não foi nem um nem dois, foram 3, viu? Com medidas bem severas de isolamento. E agora o país tem dado passos em direção à normalidade. Ainda com restrições de ocupação, cafés, bares e restaurantes foram reabrindo por lá.
Doutor Fernando, sempre gostamos de trazer aqui exemplos positivos, então eu já emendo a pergunta para o senhor de o que a gente pode tirar de exemplo de Israel, uma população infinitamente menor que a nossa, mas quais exemplos práticos a gente pode ficar atento aqui no Brasil também? A gente percebe o seguinte, que as medidas de restrição e os protocolos de vacinação, eles funcionam. É o que a gente está vendo agora. É lógico que, fazendo a reabertura, sabe que eu gosto muito de ver para crer, né? Então, assim, vamos observar o que vai acontecer. A gente pode esperar 2, 3 semanas e a gente vai estar aqui, né, Elisa, conversando. Vamos verificar se de fato tudo isso funcionou. A gente torce que sim, né? Para perceber se de fato o coronavírus ele foi controlado e está sendo controlado em Israel dessa forma. Mais da metade da população em Israel, então, já recebeu a primeira dose e 40% das pessoas já receberam a segunda. Ainda falando sobre combate à pandemia, agora a gente traz a nossa visão aqui do Brasil, para o Brasil, para repercutir um assunto de um estudo brasileiro. O Instituto Butantan anunciou que o soro anti-Covid chegou à fase final de testes em animais. E os pesquisadores estão otimistas com os resultados. Assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberar, a próxima fase dos estudos é a chamada fase de testes clínicos, testes em humanos. O Butantan já criou vários tipos de soros e é uma referência em salvar vidas há décadas. Inclusive, por exemplo, utilizando escorpiões, o Butantan desenvolve soros para quem é picado por serpentes. E é uma referência, uma base aqui para todo o Brasil. Então, a gente vê um caminho do Butantan agora na busca, no desenvolvimento de um soro anti-Covid. Como funcionaria isso exatamente, doutor? Vamos entender o seguinte, Lisa, se a gente faz uma vacinação numa pessoa, a gente está estimulando que o sistema imunológico dela produza anticorpos e tenha defesa celular e com isso, então, quando tem contato com o coronavírus, você já tem a sua defesa estabelecida. Quando a gente oferece o soro, a conversa é diferente. Eu já estou oferecendo o anticorpo pronto para combater a doença. Então, assim, muito mais do que a vacina, que vai levar uma resposta autônoma, uma resposta sua mesmo, e por isso acaba sendo mais prático, o soro ele vai direto. Então, você tendo contato e apresentando a doença, o soro tem o poder de neutralizar o coronavírus de fato. É como se fosse um antídoto, sabe? Mais ou menos assim. Então, a vacina seria pré-infecção para você ter uma imunidade, para o seu corpo tentar ficar imune, e o soro seria quando a pessoa já está infectada. Exato, a pessoa tem que estar infectada, ela não tem anticorpos, e você vai lá e dá anticorpos para ela. E esse produto pode ser utilizado em casos leves, médios, graves? O estudo já revelou essa informação, doutor? Então, agora a gente está entrando na fase clínica, né? Assim que a Anvisa liberar e, enfim, todos os processos acontecerem de forma adequada, a gente vai entender como funciona isso dentro do corpo humano. Os testes pré-clínicos, né, que são os laboratoriais e com animais de experimentação, são muito promissores. Então, muito provavelmente vai funcionar e pode ser, sim, utilizado em caso leve, moderado e grave, mas a gente pode imaginar que você vai precisar fazer uso disso, principalmente nos casos que demandam uma atenção clínica maior. Então, referente aos casos moderados e graves. Mais um avanço, então, da ciência, dos pesquisadores tentando encontrar ali as respostas para essa quantidade de dúvidas que nós temos, né? Medos, insegurança. Por isso, a gente tem de valorizar em muitos pesquisadores. Quer mandar alguma pergunta para a gente? Você tem alguma dúvida? Vai lá na hashtag correspondente médico, mande a sua questão. Eliette está fazendo uma pergunta aqui, doutor. Para quem tem asma, e se pegar a Covid-19, pode atacar a asma, mesmo quando ela está controlada, doutor? Elisa, tem alguma relação? Você sabe que pode. Recentemente estava conversando com um colega pneumologista e ele falou o seguinte: Fernando, muitos pacientes que depois apresentam um quadro pós-Covid, parecendo uma síndrome meio estranha, na verdade são pacientes que tinham asma, não sabiam, de alguma forma viviam por aí, né, ou sobreviviam de uma forma tranquila, só que o Covid acabou descompensando e depois o diagnóstico então é feito. Então, na verdade, não seria uma síndrome pós-Covid, mas é como se você tivesse revelado alguma coisa que estava ali oculta. Agora é lógico, né, se a pessoa tem como ponto de fragilidade o aparelho respiratório, o pulmão, o funcionamento de toda essa troca gasosa, que é super importante, quando vem o coronavírus, é de se esperar, infelizmente, que exista aí algum estremecimento nessas estruturas. Respondido, então, para a Eliette, que mandou para a gente pela hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, deixa a sua questão e eu compartilho com o doutor. Olha, por mais que nós tenhamos aquele sentimento de puxa vida, só falar de Covid, que coisa chata, é verdade, né? Todos nós já estamos ali há um ano falando dessa doença, mas a gente segue falando dela, entretanto, com uma notícia
muitíssimo positiva, gente. Vejam só o que a gente vai trazer aqui. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo divulgou os números de contaminados acima dos 90 anos, agora de 2021, dados para essa parcela da população neste ano. E a redução é de mais de 70% nos casos. Vamos ver aqui, inclusive, uma arte. Que bom que nós já estamos podendo acessar essas informações, hein, doutor Fernando Gomes? Vejam aqui, ó, Covid na população com mais de 90. Aqui no primeiro quadradinho, vocês estão vendo que a informação é referente a janeiro de 2021, né? Número de casos e número de mortes. Vejam como eles vão diminuindo. Para fevereiro, aproximadamente 130 mortes, já cai para 38. E vejam aqui o mês de março, a gente tem de celebrar essa informação. 0 mortes para esse público com mais de 90 anos no mês de março. E o número de casos, né, os casos caíram tremendamente também, 4 casos confirmados. Doutor Fernando Gomes, tem várias questões aí envolvendo essas informações, mas a vacina, a gente pode dizer que já está fazendo algum efeito? Bom, a vacina começou em meados de janeiro, não é isso, Elisa? Isso, 17 a 18 de janeiro, a vacinação aqui em São Paulo. Então, do ponto de vista prático, você pode imaginar que sim, acaba sendo um ponto de mudança de curva. É lógico que isso são dados preliminares, mas não precisa ser muito estatístico ou matemático para entender que a gente está vivenciando uma redução dos números. Março também está no comecinho ainda, né? Mas progressivamente a gente vê uma redução. Então, eu acho que a vacinação, associado também a um comportamento talvez mais atento em relação aos idosos, em relação a evitar o contágio, está sendo extremamente favorável. Eu gosto muito de ver números do nosso território, do nosso país, e fico feliz com esses números que mostram aqui. Então, se por um lado a gente está discutindo essa coisa de fase vermelha, lockdown, as pessoas ficam aborrecidas, por outro lado, quando a gente vê o resultado assim, a gente entende que existe sim um esforço e a gente precisa seguir em frente, Elisa. Esse é o tipo de informação que a gente tem que compartilhar com todo mundo, contar para os outros, né? Informação, então, da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de São Paulo, que o número de casos, imagina, reduzir para 4 e nenhuma morte. Agora, doutor, o que a gente tem acompanhado no cenário de Covid são muitas imagens de aglomeração e, inclusive, o aumento em todas as faixas etárias das chegadas até os hospitais. Então, já teve um aumento entre as crianças, adolescentes, adultos. É a doença que vai se espalhando. Porém, quem tem mais chances de perder a vida são os idosos. Por isso a importância desse número agora, mesmo com os leitos de UTI lotados ultimamente. Sim, mostrando para a gente que uma força-tarefa parece que teve efeito mesmo nessa faixa etária, né? E quiçá vai ter efeito nas outras faixas também. A gente está vivendo um momento bastante delicado agora, que requer bastante atenção, bastante cooperação entre todas as pessoas, mas quando a gente traz um número desse, isso aqui serve para mostrar para a gente que há esperança sim, e a gente precisa, pessoal, seguir em frente, se cuidando, tomando os cuidados básicos e respeitando o momento, que é delicado para todo mundo. Eu ouso dizer que essa estratégia de fecha, abre, talvez ela venha acontecer mais de uma vez, isso acaba sendo natural até que a gente consiga ter o controle de todo mundo, porque se a gente tem todos os leitos de UTI ocupados, a gente tem um problema muito grande, que é talvez não poder garantir a vida de pessoas, sabendo que a gente tem recurso científico, tecnológico e prático que poderia ter sido utilizado. Doutor, e a gente que gosta tanto de trazer retratos de esperança aqui para o nosso quadro, falar sobre a esperança, esse é um dado que nos traz uma felicidade, né? Imaginar que menos idosos estão morrendo com mais de 90 anos. Sim, mostra pra gente que é preciso ter fé, é preciso trabalhar de uma forma consciente, mais do que nunca, com bastante empatia e com bastante fé, porque as coisas vão acontecer de uma forma adequada, Elisa. Muito bem, obrigada a você que participou aqui do nosso quadro, mandou a sua pergunta. Lembre-se que, por vezes, a gente não consegue fazer o seu questionamento para o doutor Fernando Gomes, mas ele pode servir de referência para outros episódios. A gente pode trazê-lo em outros dias. Então, continue mandando. #correspondente médico. Vai lá no Twitter, que é o endereço que você consegue conversar com a gente. Doutor Fernando Gomes, que bom terminar com uma informação esperançosa esse quadro hoje, hein? É isso aí. Vamos para frente, né, Elisa? Seguimos firmes, vai passar. Não passou ainda, está demorando, mas vai passar com toda certeza. Obrigada, viu, pela companhia neste que foi mais um Correspondente Médico.